Recadinho ao Vaticano. Itália, prostituição, Vaticano e governo por Davi Rebouças. Realmente, eu queria tanto poder enxergar onde existe democracia na Itália que tudo é proibido. O governo e o Vaticano comandam a vida de todos os cidadãos. Corta! Ódio! O governo e o Vaticano comandam a vida de todos os. Todos os o quê? Que eu não consigo compreender o que eu mesmo escrevi. E Patrícia mandando um webcam. Mamma mia. O governo e o Vaticano comandam a vida de todos como numa espécie de ditadura. Não existe democracia neste país. Não existe liberdade de expressão, liberdade de raça, de sexo. Tudo é proibido e errado. Mas desde quando o Vaticano tem o poder e autoridade para falar de paz e direitos humanos? Logo, o Vaticano, que tanto perseguiu milhões de cristãos não católicos durante o massacre da Santa Inquisição, queimando vivo milhões de pessoas por não aceitarem as suas leis. Logo, o Vaticano, que tanto abençoou líderes nazistas durante o Holocausto para não serem perseguidos pelo Terceiro Reich. Logo, o Vaticano, que tanto exibe ao mundo a sua luxúria e poder, sentada no cume mais alto dos sete montes em Roma, diante de uma realidade desumana que vive milhões de pessoas no mundo. Logo, o Vaticano, que ao decorrer dos séculos estiveram envolvidos em quase todas as cruzadas e guerras em nome de Deus, derramando o sangue de milhões de inocentes. O Vaticano que comete todos os dias um crime quando seus líderes abusam de menores e nunca são punidos, mesmo sabendo que a pedofilia é grave. O Vaticano, que proíbe o Estado italiano a permitir o casamento gay, tornando assim a Itália o país mais arcaico da Europa, deixando de acompanhar a evolução moderna do pensamento da qual a própria Itália faz parte do continente europeu. De modo hipócrita, a Itália e seus governantes usam e desfrutam da prostituição, do homossexualismo e de todas as formas transgressivas de prazer, como nos tempos de seus antigos imperadores romanos, citar nomes de modo breve: Calígula, Júlio César, Tibério, dentre outros. Mas, ao mesmo tempo, a hipocrisia neste país a qual eu vivo é tamanha, pois a mesma sociedade que condena a prostituição, condena os gays, as lésbicas, as travestis, é a mesma sociedade que alimenta este mercado milionário. O Vaticano, o governo, claro, mostra ao mundo a boa imagem do que é correto, do que é certo e moral, para que uma catástrofe não venha a acontecer com a imagem do que eles chamam de santo e templo divino. Eu, Davi Rebouças, vejo o Vaticano como uma prostituta, coberta de ouro, pérolas e brilhantes, que se vende aos governantes da terra para ter os seus privilégios, o seu espaço na cena mundial. Porque o que é santo não pode estar misturado com o que não é santo. Pulei a página aqui do texto, gente, desculpa. Ok. A política é corrompida, os políticos são impuros, portanto, o Vaticano não tem propriedade nenhuma para impor, pregar, falar, exigir, determinar ou proibir absolutamente nada das nações. Vocês nunca foram exemplo em momento algum no mundo. Nem tudo que reluz é ouro. Talvez em 7 anos morando aqui na Itália tenha sido este o único motivo pelo qual jamais pisei naquela Sodoma e Gomorra. Nem mesmo para turismo. E ainda tem gente que acredita neste teatro italiano. Racismo, ditadura, proibições faz parte do dia a dia de qualquer negro, estrangeiro, gay, prostituta, lésbica ou clandestino num país onde a economia está defasada e o governo perdido no tempo.
Não estou cuspindo no prato que como. Estou usando o meu lado racional, humano e crítico diante dos fatos. Por viver num país considerado primeiro mundo e ao mesmo tempo conhecer a realidade de outros países europeus, observo que aqui a mentalidade ainda é velha, antiga e ignorante. Lamento, pois no atual século, um país se deixar comandar por outro Estado totalmente corrompido que é o Vaticano é algo lastimável. Talvez seja este o verdadeiro motivo pelo qual a China não quer reconhecer o da total liberdade e poder ao Dalai Lama e a religiosidade do Tibete. Já pensou o Papa, um Papa asiático, mandando na China? E tampouco pretendo atacar a religião católica. Só não aceito hipocrisia, imoralidade, falso moralismo e mentiras. A Europa deveria proibir o Vaticano, porque o mesmo não acompanha os tempos modernos e não respeita o ser humano. Eu não estou pedindo ao Vaticano de se transformar numa Roma antiga ou uma Sodoma e Gomorra, porque os atos imorais da igreja é visível em toda a sua história. E quando eu falo imoral, não é no sentido imoral, sexo, orgia, etc. Também, mas quando eu falo imoral, é atitudes imorais, descaradas e debochadas que o próprio Vaticano teve e sempre terá. Jamais. Eles vão assumir realmente a sua verdadeira cara. Governo, porque os atos imorais da igreja é visível em toda a sua história, mas existe um grande tapete que cobre toda essa palhaçada, e isso é algo abominável. Eu escrevi esse texto não, essa crítica no meu Facebook. Estou recebendo algumas mensagens e comentários dos meus amigos. E eu gostaria muito que as pessoas comentassem mais e discutissem mais e falassem mais sobre esse assunto. Eu acho muito importante. Não quero acabar com a igreja, até porque isso jamais vai acontecer. Aliás, o único que tem propriedade e poder para isso é Deus. E é Ele que pode julgar o que é certo e o que é errado. Porém, é como eu comentei aqui embaixo, que eu só quis mostrar o meu pensamento, mostrar ao povo que nem sempre esta igreja tem razão. Eu nunca acreditei em nada no que ela pregou a vida inteira, porque toda árvore podre produz somente frutos podres. Nenhuma árvore excelente pode produzir frutos ruins, ou nenhuma árvore impura pode produzir ou gerar frutos bons. Ou seja, será mesmo que o Vaticano, que tanto provou ser corrompido, provém de Deus? Fica a pergunta. Dê sua opinião. Valeu!